Para a senhora, seja bem-vinda aqui ao site B News. Vamos falar sobre uma data especial. A data não, né? O mês especial que não foi só ontem, todo dia é Dia das Mães. A senhora é delegada e como eu acho que representa boa parte das mães brasileiras, né? Tem a jornada de trabalho lá na delegacia, mas tem também em casa, cuidar dos filhos e dar toda a atenção que a criançada merece. Muito bom dia. Esse dia foi especial, hein? Com certeza, para mim é uma honra estar aqui falando de uma data muito especial, é uma data de comemoração dessa função, de mais uma função que nós mulheres exercemos. E é isso, eu sempre me perguntam, como é que você dá conta da maternidade e do trabalho? Aí eu brinco falando, eu nunca dou conta da forma como eu gostaria de dar. A gente vai fazendo, vai se ajeitando da forma como é possível e tá tudo bem, porque a gente sempre tenta fazer da melhor forma, da melhor maneira. E a cobrança pessoal e a cobrança externa é muito grande, mas é um papel que eu exerço na minha vida de forma muito feliz, mas também com muita responsabilidade, ciente de que não é fácil, né? Não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe e trabalhar fora, não é fácil ser mãe e trabalhar em casa. É um desafio diário. Eu gosto de dizer que foi a tarefa mais deliciosa, mas a mais difícil que eu exerci em toda a minha vida. Agora, delegada, digamos que entre as profissões, né, que as mães do Brasil exercem, delegada é uma profissão menos comum, né? Como é que a senhora lida com isso, com essa uma profissão que requer uma atenção? Agora mesmo a gente está acompanhando aqui, não sei se a senhora já viu aí nas TVs, uma família feita refém e a gente sabe que o delegado vai, a delegada, os agentes, as agentes, enfim, lida com essa tensão todos os dias, né? Como é para a senhora sentir essa tensão durante o dia e à noite chegar em casa e ter que relaxar para cuidar da criançada, para não transferir, né, para um ambiente de casa essa tensão do trabalho na rua? O papel de delegada na minha vida, a partir do momento que eu me tornei mãe, Vou foi pensar nisso totalmente agora. modificado. Quando eu tenho 7 anos de carreira, 3 anos iniciais eu não era mãe, aí a partir do terceiro ano eu me tornei mãe. Então foi uma mudança absurda na minha concepção de ver o mundo, no meu olhar para outras mães também, e na questão também da segurança e dos temores. E aí eu tive que me remoldar. Antes de ir para a DEAN, que é uma delegacia especializada no atendimento à mulher, eu trabalhei por muito tempo em uma delegacia que era sede de coordenadoria, lá em Itaberaba. Então a gente trabalhava atendendo todo tipo de crime. A gente atendia tráfico de drogas, furto, roubos e também Maria da Penha, mas era uma visão mais ampla, né? Então eu tive a possibilidade de ver a violência de muito perto. Então, quando eu me tornei mãe, eu tive que trabalhar minha mente para que esses medos não interferissem a ponto de criar nas meninas uma bolha e não querer deixá-las viver. A gente faz aquilo que está dentro dos nossos limites, mas não tem como a gente prever tudo. A gente passou agora por esse período que foi uma fase meio complicada, com a possibilidade de violência nas escolas, a possibilidade não, a existência, e a possibilidade de ataques, denúncias de ataques. Então, aí eu tinha alguns colegas que eu ligava e falava, e aí, como é que está a investigação? E aí eles falavam, Lara, você é delegada, mas você é mãe, faz o que o teu coração está mandando. E aí eu pensava, meu Deus, eu sou uma autoridade. Se eu não mando minhas filhas para a escola, eu vou estar passando que imagem para as outras mães, né? O pânico. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, mas eu sou mãe também. Eu não, eu não quero colocá-las em risco de nenhuma forma. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que trabalhar a nossa mente para que a gente, a gente crie pessoas para o mundo mais conscientes dos riscos, mas que sejam pessoas prontas também para tomar decisões sozinhas e que possam levar a vida, porque depois de um tempo não serei mais eu que estarei segurando nas mãos delas, né? Então a gente tem que se moldar no fato de ser delegada e ser mãe.
tem que tentar achar um meio termo. Oi, delegada, bom dia. Aqui que fala é Bruno Guena. Uma pergunta Bom ainda dia, dentro Bruno. desse contexto, como é que a senhora lidar com essa situação? Por exemplo, qual foi o caso que mais impactou assim emocionalmente a senhora, um caso assim de violência à mulher, um caso de uma denúncia que chegou lá na DEAN e que a senhora estava no plantão? Qual foi o caso que mais impactou a senhora assim como mãe, como mulher? Olha, eu tive um caso que foi muito marcante. Na verdade, todos os casos têm o seu contexto, a sua história. Eu gosto de falar que não existe violência mais grave nem menos grave, é como uma graduação. Só depende de qual degrau você está inserido no contexto da violência doméstica. Mas teve um caso, e aí eu já tinha me tornado mãe, eu tinha acabado de voltar da licença maternidade da minha segunda filha, e me veio uma mulher, ela tinha 3 crianças. E eram crianças acho que o mais velho tinha 6 anos. Tinha um bebê, uma criança de 3 e o mais velho, que eu acho que era aproximadamente uns 6 anos. Chegou na madrugada. E aí a DEAN estava em reforma, né? A gente tinha o quarto de acolhimento, mas estava passando por reforma. Nós passamos por uma reforma de estruturação. A DEAN está muito bem equipada agora para receber as mulheres. Mas nessa fase estava no auge da reforma. Então chegou aquela mulher e ela não tinha para onde ir. Ela tinha sido agredida, ela tinha sido espancada. As crianças tinham presenciado aquilo. E aí eu fiz todo o procedimento que deveria ter sido feito, que era o flagrante, pedi a conversão para prisão preventiva. Só que eu me vi com aquela mulher e era madrugada e as crianças chorando, uma dormindo. Eu falei, cara, o quarto de acolhimento não estava nas melhores condições por conta da reforma. E aí tinha meu colchão. Aí eu falei, não, vai no meu colchão, bota as crianças no meu colchão. Aí peguei, tirei o colchão do meu quarto. Aí dividi e ficamos eu, ela e as outras investigadoras e o escrivão do plantão. A gente ficou conversando até dar o horário, o horário não, até chegar o carro que ia resgatar ela para casa abrigo, que nós temos o serviço de casa abrigo aqui para mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, aquele caso foi um caso que me marcou muito, porque eu olhei assim e falei, putz, é uma para uma mãe, para uma mulher ser agredida é muito difícil. Para uma mãe ser agredida em frente a seus filhos e sair de casa desolada, sem ter para onde voltar, porque nesse caso a casa era a casa da mãe, da genitora do agressor, então ela não queria retornar para lá. E aí ver aquela mulher naquela situação, eu falei, nossa, a gente tem que aqui ultrapassar o limite do possível, do que o Estado... Ela teria as condições de ser abrigada, ela seria abrigada, mas aquelas 3 horinhas que ela estava esperando ali, eu não queria deixar as crianças encostadas em cadeiras até a chegada do transporte. Então, aquilo mexeu muito comigo. Além dessa, tem a questão dos feminicídios. Receber os filhos das vítimas, que já existem alguns trabalhos de desenvolvimento falando sobre os filhos do feminicídio, né? Que, que me marca muito, me deixa... Porque o órfão, tanto do pai quanto da mãe, mas o órfão vindo de uma situação de violência, que foi gerada através de uma situação de violência, é muito difícil. Você ser tomado, né, e ter a sua mãe tomada por conta de uma agressão, de uma monstruosidade, é muito doloroso. Então, os órfãos, quando chegam lá, me comovem muito, as mães me comovem muito, mas eu faço o atendimento, a prestação do serviço, e depois que eu me tornei mãe, a gente tem aquela conversa em ponta de orelha de falar, tá tudo bem, vai dar tudo certo, você está fazendo o seu melhor, você não tem culpa de ter sido agredida, e tudo vai se ajeitar aos poucos. A gente tem acompanhamento psicológico para essas mulheres, para elas se refazerem e voltarem para exercer a maternidade de forma mais consciente, para que ela não se puna tanto pelo fato de ter proporcionado às crianças aquela cena, porque afinal de contas não é culpa dela, mas a mãe sempre se culpa. Eu brinco que com a maternidade nasce a culpa.
É uma culpa que a gente não sabe de onde vem, mas se desculpa por tudo. Então, a gente tenta bater esse papo, um papo de mulher. Não é um papo de psicóloga, porque eu não sou psicóloga, mas é um papo de mulher, de mãe. E aí depois a gente faz a orientação para ela para o encaminhamento do serviço de psicologia da unidade. Ô, doutora, muito bom ouvir essas palavras, porque infelizmente, né, eu até conversava aqui recentemente com a major que comanda a Ronda Maria da Penha, que por mais que a gente venha de trabalhos de conscientização, da polícia entrando pesado nisso, os números vêm crescendo a cada dia, né? A cada boletim que sai, a cada pesquisa que sai, o número, todos os crimes, eles têm uma tendência à diminuição. O feminicídio, ele, por incrível que pareça, ele continua subindo. E é de trabalho de mulheres como a senhora que a gente precisa, né, para a gente tentar dar um conforto e um acolhimento a essas mães que passam, essas mulheres que passam por esse tipo de violência. Obrigado pela participação e parabéns mais uma vez, viu, pelo Dia das Mães. Dá um beijo nas filhotas aí, e elas têm sorte de ter a mãe que tem, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Estou à disposição aí sempre que precisarem. Valeu, delegada Lara Candice Ferreira. Um beijo para a senhora, bom dia. Vamos voltar aqui para o estúdio. Valeu.